E aí pessoal, como vocês estão? Hoje eu trago uma partida jogada entre dois ex-campeões mundiais. De um lado o Tigran Petrosyan e do outro o Mikhail Botvinnik. Essa partida, se eu não me engano, foi a quinta ou sexta partida, não me lembro exatamente, mas é uma partida que foi tirada do match do Campeonato Mundial de 1963. Esse match foi disputado num formato de 24 partidas e o primeiro jogador que fizesse 12 pontos e meio seria o campeão mundial. E o Petrosyan acabou vencendo o match, se eu não me engano, por 12,5 a 9,5, e com isso ele se tornou campeão mundial, em cima do Botvinnik. E eu resolvi trazer essa partida, primeiro porque eu gosto muito dessa partida, tem vários conceitos interessantes que você pode extrair dela e dá para aprender muita coisa bacana. E o final dessa partida é bem curioso, né? Essa partida termina de uma forma bem interessante, bem inusitada. Então, se vocês ficaram curiosos, assistam até o final do vídeo e vocês verão como essa partida termina. É realmente muito interessante. Bem, o Petrosyan estava com as peças brancas, ele começa com o lance 1C4, a abertura inglesa. O Botvinnik respondeu com G6 e depois de D4, cavalo F6, cavalo C3 e D5, acabou transpondo aqui para uma defesa Grunfeld. E o Botvinnik então respondeu com cavalo F3. Perdão, Petrosyan. A linha principal da Grunfeld é com C, toma D5, cavalo por D5, E4, cavalo por peão por. E a ideia principal da Grunfeld é que as pretas cedem temporariamente o centro para as brancas, só que esse centro ele não é tão estável como parece, né? As pretas vão depois jogar com bispo G7 e C5 para tentar, de certa forma, desestabilizar esse centro das brancas. No entanto, o Petrosyan não entra na linha principal, ele joga cavalo F3. Ele sabia que o Botvinnik era um grande especialista na defesa Grunfeld, então provavelmente ele está tentando sair dessas linhas principais, né? A partida seguiu com bispo G7, E3, roque, bispo E2, D por C4. Então o Botvinnik espera as brancas desenvolverem o bispo para tomar em C4 e assim fazer com que o branco perca um novo tempo com o bispo por C4 e C5. Uma ruptura típica. O Petrosyan escolheu manter o centro fechado com D5. Por um lado, esse lance fecha a diagonal do bispo. Por outro, é um lance que ganha espaço e dificulta o desenvolvimento das pretas. Por exemplo, tira a casa de C6 do cavalo, a casa de E6 do bispo, enfim. É um lance que ganha espaço. E aqui o Botvinnik tomou uma decisão que não é fácil. Ele jogou aqui com o lance E6. Por que eu digo que não é uma decisão fácil? Porque depois desse lance, as pretas vão ficar com um peão isolado aqui em E6. Fica vendo. D por E6, trocou as damas, bispo por E6 e F por E6. Bom, então o Botvinnik entrou nessa posição em que o preto tem um peão isolado em E6, né, uma debilidade. Mas o argumento das pretas é que as brancas perderam direito ao roque, né? Só que, se você parar para pensar, como é uma posição em que já trocaram as damas, né? E a gente está caminhando para um final, não tem tanto problema assim para o branco em ter perdido o roque. Pelo contrário, nos finais o rei fica mais
o rei fica melhor colocado mais próximo do centro, né? Então, eu não sei se essa foi uma decisão muito acertada por parte do Botvinnik. De qualquer forma, né? A partida seguiu aqui com rei E2. Então, o Petrosian prepara para trazer a torre para D1. Cavalo C6, torre D1, já dominando a coluna aberta. Torre D8, desafiando, né, a coluna. Trocou e cavalo G5. Então, o Petrosian imediatamente vai atrás aqui da debilidade de E6. As pretas tiveram que jogar com torre D8. É um lance forçado, né? Se tentar jogar com E5, então tá levando o cavalo E6. E é um duplo. Ou seja, o preto vai acabar perdendo material, né? Vai acabar perdendo um peão. E não tem como jogar torre D6. Porque tá levando o cavalo B5, né? Toca aqui, a torre vai ter que sair, enfim. Então, torre E8, um lance forçado para defender o ponto de E6. O problema é que agora a torre fica meio passiva, né? O único papel dela é defender o peão. Seguiu aqui cavalo E4, então o cavalo já cumpriu o seu propósito, ele vem para E4. Tomou, tá atacando em C5, então B6 e agora a torre B1. Então o Petrosian já tira a torre de temas na diagonal. Cavalo B4, atacando o peão de A2. E aqui o Petrosian não se preocupa com esse peão, ele joga bispo D2, convidando as pretas a tomarem A2. Botvinnik não toma em A2. Ele joga com cavalo D5, levando o cavalo para o centro. No caso de um lance como cavalo por A2, então as brancas teriam torre A1 atacando o cavalo volta para B4, e agora é possível, né, tomar em B4 e torre por A7. Então, aqui as brancas recuperam o peão e percebam que a torre está ativa, né? As brancas têm uma torre na sétima, um cavalo muito bem colocado em E4, e a estrutura de peões das pretas está totalmente quebrada, né? Se o preto joga um lance com o bispo por B2, torre B7, vai cair o peão de B6, depois está caindo em B4. Então por isso que o Botvinnik não quis entrar nessa posição. Depois de bispo D2, ele joga cavalo D5. Então veio A4, torre C8 e B3. Então o Petrosian coloca os peões em casas claras para ficar imune aos ataques do bispo e prepara para trazer a torre para C1. Então bispo F8, torre C1, bispo E7 e agora veio B4. Se aproveitando dessa cravada, né? As pretas não podem tomar em B4, porque o peão de C5 está cravado, a torre de C8 está em defesa. Então veio C4, e agora um lance muito legal do Petrosian. Ele joga B5, fixando, né, a estrutura aqui em B6, e de certa forma o peão de C4 agora é como se ele tivesse isolado. Tecnicamente não é um peão isolado, porque tem um peão na coluna adjacente, mas percebam que esse peão não consegue ser defendido, né? Por causa desse lance B5. Então um lance interessante aqui do Petrosian. As pretas fizeram rei F7, bispo C3, bispo A3 atacando a torre, torre C2, tomou em C3, e agora percebam que existe uma pressão aqui no peão de C4, né? As brancas querem jogar cavalo D2 para pressionar esse peão. O Botvinnik fez bispo B4 atacando a torre, torre C2, rei E7. Então o Botvinnik está tentando trazer o rei para a luta.
Só que agora cavalo D2 atacando o peão, forçando aqui o avanço, né, C3. Só que agora cavalo E4. E aqui as brancas vão trazer o rei para D3 e esse peão está condenado. Então aqui as brancas vão conseguir ganhar um peão nessa posição. Veio o bispo A5, rei D3. As pretas deram esse cheque, só que rei C4 e torre D1. No caso de, por exemplo, torre C8 cheque, então rei B3 e vai cair o peão, né? Não tem o que as pretas possam fazer. Então, depois de rei C4, Botvinnik então resolveu buscar contra-jogo. Então ele joga a torre D1, ativando a torre pela oitava fila. Veio o cavalo por C3 e torre H1. Esse é um momento bem instrutivo da partida. Por quê? As brancas têm um peão a mais, certo? Só que o Petrosyan, ele não se preocupa em tentar segurar o peão a mais. Aqui as brancas poderiam fazer um lance como H3 para tentar defender o peão. Só que depois de um lance como bispo por e rei por, a gente está entrando aqui no final de torres. E os finais de torres sempre há um risco grande de empatar, né? Então percebam que aqui já não é tão claro, né? Então, para manter a vantagem, o que o Petrosyan fez? Ele devolveu o peão, jogou aqui com cavalo E4, mantendo mais peças no jogo, né? O cavalo é uma peça mais ativa com o bispo, e ele entrega o peão de H2. Então, muitas vezes, quando você tem material a mais, em uma posição vantajosa, você pode devolver esse material para manter a iniciativa. E é exatamente isso que o Petrosyan faz. Veio o rei D4, então agora não só o Petrosyan devolveu o peão, mas agora ele está sacrificando um peão, né? Ele está gambitando aqui o peão de G2. O Botvinnik, ele não foi guloso aqui nessa posição. Ele sabe que seria muito arriscado tomar em G2. Torre por G2 estaria levando torre C7 aqui, né? E o rei seria forçado aí para E8 ou para D8. E aí torre por H7, depois está caindo em A7, o rei está cortado, enfim. Tem debilidades em E6, G6, o branco está ganho nessa posição. Então aqui o Botvinnik joga rei D7 para evitar a entrada da torre na sétima. E agora G3, o Petrosyan então defende o peão. E aqui tem uma diferença, né, entre G3 e G4. Se faz um lance como G4, as brancas estariam dando um ponto de contato aqui em H5. Então as pretas poderiam jogar H5. E aqui o preto conseguiria criar um peão passado, né? Então, para não dar esse contrajogo, G3 aqui foi o lance jogado. Bispo B4, então o preto está tentando trazer o bispo de volta para o jogo, né? O bispo já não está fazendo muita coisa nessa diagonal. E agora rei E6, então o rei está invadindo a posição e o preto não tem muito como evitar, né? Se faz um lance, por exemplo, como bispo E6, para tentar evitar a entrada do rei, está levando torre D2 cheque. Por exemplo, rei E8, já está caindo aqui o peão de E6, né? Então, por isso as pretas fizeram aqui torre H5, só que agora é rei F6. Então o rei está invadindo aqui a posição, né? Bispo E7 cheque, rei G7. E olha só onde que foi parar o rei do Petrosyan, né? Em G7. E tem gente que ainda fala que o Petrosyan era retranqueiro, né? As pretas fizeram aqui E5, torre C6. Então melhora a posição da torre,
deixa o rei cortado. Torre H1, rei F6, rei F7, torre A1, atacando em A4, torre E6, ameaçou ganhar uma peça, então bispo D8. Aqui as brancas até poderiam tomar em E5, mas o Petrosyan escolheu jogar primeiro com torre D6 cheque, empurrando o rei das pretas lá para o canto do tabuleiro. E agora rei E6. Então olha só a diferença de atividade dos reis, né? O rei das brancas totalmente ativo em E8, enquanto que o rei das pretas está passivo aqui em C8, né? Veio o bispo C7, torre C6 cravando, e aqui torre D1, né? Aqui não dá para tomar em A4, porque cavalo C3 atacando a torre, e no momento que a torre sai, por exemplo, torre B4, tá levando o cavalo D5, e o preto vai perder uma peça aqui. Então não dá para tomar em A4, por isso as pretas jogaram torre D1, só que agora cavalo G5. Ameaçou cavalo E6, né? Então as pretas fizeram torre D8, rei F7, torre D7, só que depois de rei G8, as pretas abandonaram. Abandonaram porque o preto está totalmente paralisado nessa posição. E é até difícil sugerir lances nessa posição, né? Porque, sei lá, se jogar torre D8 cheque de novo, tá caindo em H7. E aí vai cair a ala da dama inteira, né? E, enfim, por isso que aqui o Botvinnik, depois de rei G8, abandonou a partida. Então, realmente, uma partida muito interessante, uma partida que eu gosto muito. Olha só onde que foi parar o rei do Petrosyan, né? E eu espero que vocês tenham gostado dessa análise. Se vocês gostaram, inscrevam-se no canal para não perder os próximos vídeos e até mais.